5 de agosto de 2025, anoitecer em Pargolovo, um bairro residencial na periferia norte de São Petersburgo, onde normalmente nada de especial acontece. Um estacionamento tranquilo na rua 1º de Maio, prédios residenciais ao redor, um parquinho do outro lado da rua, raros pedestres se dissolvendo no calor abafado do verão que se despedia. Um entardecer comum de agosto, desses que se repetem milhares de vezes ao longo do ano. Em uma das vagas está estacionado um Chery Tiggo 7 Pro Max branco. Uma mulher sentada no banco do passageiro. Atrás dela, no banco traseiro, seu filho mais novo. E é nesse exato momento que outra mulher se aproxima do carro. Caminha calmamente, com segurança, sem hesitação. Ela abre a porta do passageiro e, no mesmo segundo, joga um líquido inflamável na mulher sentada lá dentro. E, em seguida, ateia fogo. As chamas irrompem instantaneamente. O interior do carro, em um segundo, se transforma numa armadilha. O líquido se espalha pela roupa, pelo banco, pelo revestimento da porta. E aqui está o detalhe que torna essa história ainda mais estranha. A mulher que acabou de fazer isso com uma pessoa viva dentro do carro está grávida. Não é cinema, não é thriller. É num estacionamento de um prédio residencial. Câmeras de segurança registraram tudo o que aconteceu. Testemunhas chamaram a ambulância e os bombeiros. As chamas vindas do interior do carro eram visíveis a dezenas de metros. E em poucos minutos, os serviços de emergência chegaram ao local. O que aconteceu e por que uma mulher grávida está de pé com um galão ao lado do carro de outra pessoa, rosto calmo, mãos firmes, nenhum sinal de pânico? Mais adiante ficará claro que nesta história não existem pessoas aleatórias. Cada um que aparece nesse enredo veio até aqui por um motivo e cada um pagará o seu preço. Mas primeiro, a pergunta principal: a mulher no carro, aquela que foi encharcada e incendiada, ela sobreviveu? Ela foi retirada ainda viva, ainda consciente, embora já em estado de choque. Na sala de emergência do centro de queimados, os médicos viram algo que, mesmo em sua prática, é raro de se encontrar: queimaduras de 1º e 2º grau na cabeça, rosto, tronco, costas, ambos os braços, pernas, região genital. 80% da superfície corporal. É importante entender o que esse número significa. Imagine uma pessoa por inteiro. Agora, mentalmente, deixe intacta apenas 1/5 de toda a superfície da pele. Uma pequena área. Todo o resto está queimado. O diagnóstico na admissão soava assim: queimaduras térmicas de 1º e 2º grau, choque por queimadura de 2º grau, estado extremamente grave. O organismo já não dava conta do que acontecia por dentro, e aqui vai um detalhe importante. A dor dessa magnitude é capaz de interromper tudo por si só, sem fogo, sem infecção. Apenas a dor. Os médicos tomaram a única decisão que podiam: induziram-na ao coma medicamentoso. O desligamento da consciência para que o corpo tivesse ao menos alguma chance de não sucumbir nas primeiras horas. Conectaram o aparelho de ventilação mecânica, instalaram monitoramento ininterrupto de todos os sinais vitais, soros com medicamentos para sustentar a pressão arterial, que caía repetidamente. Os jornalistas, nesse meio tempo, já cercavam o hospital. Todos faziam a mesma pergunta: vai sobreviver ou não? Os médicos respondiam com cautela: ela está lutando, mas não fazemos prognósticos. E essa frase, na essência, é uma sentença, apenas embalada em cortesia médica. Quando um médico diz que não faz prognósticos numa situação dessas, ele quer dizer: pode não chegar até amanhã. Ela estava na UTI, inconsciente, sem um rosto que pudesse ser reconhecido, sem uma voz com a qual pudesse contar o que aconteceu e quem fez aquilo. E toda São Petersburgo já fazia uma única pergunta: quem é a mulher capaz de algo assim? Marina Anatolievna Rybalka, 38 anos, 7º ou 8º mês de gestação. Foi encontrada rapidamente. Ela sequer tentou fugir. Nenhuma fuga, nenhuma prova escondida, nenhuma tentativa de apagar rastros. Como se tivesse feito o que pretendia fazer e simplesmente parado, sem tomar nenhuma providência adicional. A acusação que lhe foi apresentada soava assim: tentativa de tirar a vida de outrem,
cometida por meio de perigo generalizado, não consumada por circunstâncias alheias à vontade da acusada. Traduzindo do jurídico para o cotidiano, ela queria levar o ato até o fim. Fez tudo o que era necessário para isso, e se a vítima sobrevivesse, isso aconteceria não graças às suas ações, mas apesar delas. A pena prevista para esse artigo é severa, de 8 a 20 anos de privação de liberdade ou prisão perpétua. E aqui vem algo que indignou muita gente. A investigação imediatamente solicitou a prisão preventiva. A lógica era clara: gravidade da acusação, natureza do crime, periculosidade social. Presídio. Medida cautelar padrão para casos assim, e aparentemente não havia motivo para exceções. Mas o Tribunal de Viborg tomou outra decisão: prisão domiciliar até 6 de outubro. Fundamento: a gravidez da ré. O tribunal entendeu que a detenção em um centro de custódia era incompatível com seu estado e determinou uma medida cautelar não privativa de liberdade. E aqui muita gente parou e não acreditou. Prisão domiciliar por uma tentativa de tirar a vida de alguém com fogo. Ela ficava em casa com uma tornozeleira eletrônica, enquanto a vítima estava entre a vida e a morte no centro de queimados. Enquanto a cidade digeria essa notícia, a pergunta principal permanecia sem resposta. Não quanto ela pegaria de pena, nem se o tribunal foi injusto, mas por quê? Por que atear fogo em outra pessoa? A investigação estabeleceu o motivo já nos primeiros dias: ciúme. E aqui é preciso entender quem essas pessoas eram uma para a outra. A mulher no carro se chamava Inna Tsebasova, 41 anos. Inna tinha amizade com a família, frequentava a casa deles, conhecia o marido de Marina, Ivan Rybalka, conhecia a rotina deles, seus hábitos, seu dia a dia. Não era uma desconhecida de mensagens ou um perfil anônimo nas redes sociais. Era uma mulher em quem Marina confiava, e Ivan ajudava Inna. Levava-a de carro para resolver assuntos, ajudava com a reforma do apartamento, passava tempo com ela, como ele depois explicaria, de forma amigável. Apenas ajuda, apenas participação, nada mais. Mas Marina via as coisas de outra forma. Um marido que cada vez mais aparecia ao lado de outra mulher. Uma amiga da família que se tornava íntima demais. Passeios de carro, reforma, ligações. Tempo que ele gastava longe da família. Ivan tem um caso, e aqui a história se bifurca em 2 corredores, e ainda não sabemos ao certo qual deles é o verdadeiro. Primeira versão: Ivan de fato traía a esposa com a amiga dela, e Marina descobriu. Segunda versão: não havia caso nenhum, e o que existia era ciúme que transformou uma ajuda amigável comum em prova de traição. Mas é importante entender que ciúme é uma formulação jurídica por trás da qual pode haver qualquer coisa. Traição, suspeita, paranoia ou o sufocamento lento da sensação de estar sendo substituída. E foi exatamente isso que tornou o golpe tão devastador, não apenas para o corpo dela, mas para toda a estrutura na qual essas 3 pessoas viviam. Mas para entender como Marina Rybalka chegou ao ponto de pegar um galão de líquido inflamável, é preciso olhar para ela mesma, não para a acusada, mas para a mulher. Marina Kozlenkova, esse era seu nome de solteira, nasceu em 1987 na região de Bryansk, uma cidade pequena, daquelas de onde as pessoas costumam partir na primeira oportunidade, e ela partiu. Mudou-se para São Petersburgo e ingressou na Universidade de Arquitetura e Construção. Não é a faculdade mais fácil, nem a especialidade mais leve, mas ela concluiu. A partir de 2010, dedicou-se ao empreendedorismo, e aqui é importante parar, porque isso diz muito sobre uma pessoa. Ela tinha 23 anos quando começou a construir seu próprio negócio. Não buscou estabilidade no escritório de outra pessoa. Escolheu um caminho em que tudo depende apenas de você. Os riscos, os fracassos e os sucessos também. Em 2017, casou-se com Ivan Rybalka. E nesse período, tornou-se diretora-geral da empresa Capital, que atuava no comércio de madeira serrada e materiais de construção. É importante entender.
Não era um cargo formal para constar no registro. Era gestão real, faturamento real, responsabilidade real, formação, negócio, casamento, empresa própria. Essa é a biografia de uma pessoa acostumada a controlar sua vida, que sabe calcular, planejar e tomar decisões, que conhece o preço das consequências. E é exatamente isso que não cabe na cabeça. Porque uma mulher com esse histórico não é o perfil que se espera ver num processo criminal por incêndio criminoso. Não é uma história de desespero por falta de saída, não é sobre álcool, nem sobre um cotidiano marginal, nem sobre um ambiente onde o uso de violência é considerado normal. É a história de uma pessoa que tinha tudo: dinheiro, status, família, carreira, e que em determinado momento cruzou uma linha da qual não há retorno. O que precisa acontecer na vida de uma pessoa assim para que ela chegue a esse ponto? A resposta começa com o homem com quem ela se casou, Ivan Rybalka. Daquilo que ele contaria à investigação, eis o que disse: o relacionamento com a esposa era caloroso e próximo. Foram essas as palavras: caloroso e próximo. Uma família normal, sem conflitos sérios, vida conjugal comum. Havia divergências. Quem não as tem? Mas nada que pudesse explicar o ocorrido. E Inna Tsebasova, uma amizade sólida, nada mais. Nenhuma traição, nenhum romance, nada que ultrapassasse os limites de uma amizade comum. Foi assim que ele descreveu. Calmamente, com segurança, sem pausas. Eis a versão dele. Arrumadinha, lisa, sem uma única aresta, onde tudo está no lugar e ninguém é culpado de nada. Exceto a esposa, claro. A investigação ouviu, registrou. Naquele momento, formalmente, não havia questionamentos em relação a Ivan. Ele figurava como testemunha, não como suspeito. Seu depoimento foi incluído nos autos do processo como uma das versões dos fatos. A investigação reunia informações separadamente. Inna Tsebasova tinha sua própria vida, marido, rotina familiar, uma família comum. E esse marido depois diria à investigação sem rodeios: vou aceitá-la de volta e cuidar da saúde dela. Sem acusações, sem raiva, sem recriminações. Apenas a disposição de receber de volta e ajudar. E isso provavelmente indica que, para os próximos de Inna, tudo o que aconteceu também foi um golpe, e não menor do que para a família Rybalka. Aqui é preciso olhar a situação pelos olhos de Marina, porque uma coisa é descobrir que o marido foi embora com alguém desconhecida. Dói, mas pelo menos é compreensível. Uma pessoa estranha, outra vida. Para Marina, foi uma traição dupla, não apenas a infidelidade do marido, mas a infidelidade com uma conhecida de ambos. E é exatamente essa passagem, das suspeitas para um rosto concreto, da ansiedade difusa para um nome e sobrenome, que provavelmente se tornou para ela o ponto a partir do qual viver, como antes se tornou simplesmente impossível. Suspeitas são uma coisa. Dá para conviver com elas, dá para se convencer de que foi impressão. Mas quando a suspeita ganha rosto e nome, não há mais como se esconder dela. Mas como exatamente Marina descobriu a verdade e o que a fez passar das suposições para a ação? Marina não ficou esperando que alguém lhe contasse a verdade. Decidiu ouvi-la por conta própria. Em determinado momento, instalou no telefone do marido um programa de gravação de chamadas. Ela abordou isso da mesma forma que abordava os negócios, metódica e sequencialmente. E assim, a cada dia, recebia novas gravações, chamadas recebidas, realizadas, mensagens de voz. Ela as ouvia à noite, quando Ivan já dormia. Registrava datas, horários das ligações, duração. Notava como o tom dele mudava nas conversas com Inna, mais suave, mais carinhoso do que com qualquer outra pessoa. Dia após dia, semana após semana. Não era histeria nem paranoia, era coleta sistemática de informações. Marina mantinha uma espécie de dossiê pessoal. Ela entendia que uma única mensagem interceptada não bastava. Precisava do quadro completo, frequência dos contatos, conteúdo, dinâmica. E a cada dia, esse quadro se tornava mais inequívoco. As gravações confirmavam o que a intuição já sugeria há tempos. Ligações várias vezes ao dia,
trocas de mensagens que iam muito além do amigável, detalhes que não se discutem entre simples conhecidos. E naquele momento, Marina já não tinha apenas uma suspeita em mãos, ela tinha provas, concretas, registradas, com datas e horários. Aqui surge a pergunta que depois seria feita por investigadores e advogados. O que exatamente ela encontrou nessas gravações e o que decidiu fazer depois disso? E então as gravações estavam nas mãos dela. A voz de Ivan, nítida, sem interferências. Tom carinhoso, risada baixa, palavras que um homem diz não a uma amiga da esposa. Coelhinha. Ele a chamava de Coelhinha. Não por acaso, não uma única vez. Regularmente, em cada ligação. Encontros, planos para a noite, detalhes íntimos que são impossíveis de atribuir a uma conversa entre amigos. Aquela tal amizade sólida sobre a qual Ivan falou tão seguramente ao investigador desmoronava em 30 segundos de escuta. Gravação após gravação. Não uma ligação, nem duas. Um relacionamento sistemático que durava meses. Ele ligava à noite, quando Marina colocava o mais velho para dormir. Escrevia para ela de manhã, enquanto a esposa ainda dormia. Marcava encontros em dias que sabia que Marina estaria ocupada. Cada detalhe, como se seguisse um cronograma. E, paralelamente a tudo isso, ela ouvia como ele sussurrava para outra mulher aquelas mesmas palavras que um dia dissera a ela. A escuta foi apenas o começo. Gravações são uma coisa. Voz no telefone, palavras carinhosas, o nome de outra pessoa. Tudo isso ainda poderia, ao menos, ser tentado explicar. Mas depois Marina encontrou algo mais, algo que já era impossível de explicar. No quarto deles, na mesinha de cabeceira, havia objetos de natureza íntima que não eram dela. Entre eles, naquele período, muito provavelmente já não havia vida íntima há tempos. E aqueles objetos certamente não tinham sido comprados para ela. Foram comprados para outra mulher e guardados ali, na casa deles, onde dormia o filho de 5 anos, onde estava montado o berço para o bebê que viria. E nesse momento, tudo o que antes permanecia no nível de suspeitas e conversas gravadas tornou-se fisicamente palpável. Já não eram ligações, já não era coelhinha no telefone. Eram objetos concretos em um lugar concreto. A prova de que Ivan e Ina tinham um relacionamento íntimo pleno. E bem ali. E eis mais um detalhe. Ele nem sequer escondeu aquilo. Não jogou fora, não guardou longe. Simplesmente deixou na mesinha de cabeceira. Como se nem lhe passasse pela cabeça que Marina pudesse encontrar. Ou passou, mas tanto fazia. Às vezes, a traição é abstrata. Você sabe que ela existe, mas convive com isso porque pode não olhar naquela direção. Mas às vezes, ela está literalmente nas suas mãos, e aí ignorá-la se torna impossível. E a questão já não é se o marido está traindo, a questão é, o que fazer com isso agora? Marina escolheu o diálogo. Não um escândalo, não uma crise de histeria, uma conversa direta. Ela deu a Ivan um ultimato. Encerre qualquer contato com Ina completamente. Sem ligações, sem encontros, sem mensagens. Ivan concordou, e ao que tudo indica, concordou imediatamente, sem discussão. Por algum tempo, de fato cumpriu. As ligações cessaram, as mensagens pararam. O programa de escuta provavelmente continuava funcionando, e Marina podia monitorar se o marido mantinha a palavra. Por algum tempo. Quanto durou essa pausa, não há dados exatos. Talvez algumas semanas, talvez alguns meses. Mas em determinado momento, números familiares voltaram a aparecer nas gravações. Primeiro mensagens curtas, depois ligações, depois tudo voltou ao ritmo anterior. Ivan voltou a se comunicar com Ina regularmente, como antes, como se nenhuma conversa tivesse acontecido. E aqui é preciso destacar mais uma coisa. Marina não apenas descobriu, ela assistiu a tudo isso em tempo real. Dia após dia, gravação após gravação, ela viu como o acordo que ela mesma propôs e no qual acreditou desmoronava diante de seus olhos. Ela deu uma chance, uma única, e essa chance foi usada exatamente para ganhar tempo, não para mudar algo.
O caminho pacífico estava esgotado, e a partir desse momento, Marina passou a agir de outra forma. Mas, na verdade, 5 de agosto não foi a primeira vez. Ela já havia tentado fazer a mesma coisa antes. Os detalhes dessa tentativa nunca se tornaram públicos. O que exatamente aconteceu, até onde ela foi, o que deu errado. Nada disso aparece em fontes abertas. Sabe-se apenas que houve uma tentativa e que ela fracassou. A irmã da vítima depois diria sem rodeios: não foi espontâneo. E eis o que é importante entender aqui. Depois daquela primeira vez, cada um dos 3 teve a chance de impedir o que aconteceu depois. Ina poderia ter ido à polícia, poderia ter registrado uma queixa, poderia ao menos ter contado a alguém próximo e pedido ajuda. Ivan poderia ter intervindo. Ele sabia o que estava acontecendo, via para onde tudo caminhava. E a própria Marina, até ela poderia ter parado. A primeira tentativa não funcionou, aquele era o momento de recuar, mas nenhum deles fez sequer uma ligação, e Marina recebeu a principal confirmação: não haveria consequências. E a partir desse momento, a questão já não era se ela tentaria de novo. A questão era apenas quando. 5 de agosto. Ivan pega o filho que ele e Marina têm em comum, aquele mesmo que naquela noite acabaria dentro daquele carro, e junto com Ina Tsebasova vai ao supermercado. Os 3 juntos andam pela cidade, param para fazer compras, e visto de fora parece um passeio de família comum. Só que a família ali não é aquela. Marina muito provavelmente soube disso através do programa de gravação no telefone do marido. Ouviu como ele combinou com Ina, como levou o filho junto. E aqui é importante entender que, para ela, isso já não era mais apenas mais um contato. O ultimato já tinha sido dado. O fim da comunicação já tinha sido prometido. A primeira tentativa já tinha acontecido. E agora, o filho dela estava no banco traseiro. O que exatamente aconteceu depois naquele dia, minuto a minuto, não se reconstrói inteiramente a partir dos autos do processo. Mas sabe-se o seguinte: Marina pegou o líquido inflamável, saiu de casa, foi até o prédio de Ina na rua 1º de Maio e ficou esperando. Ela sabia que eles voltariam, sabia exatamente para onde iriam, e ficou ali com o galão enquanto o carro de Ivan ainda estava a caminho. Isso já não é um surto nem um impulso, é uma espera calculada. E em dado momento, o carro aparece na rua. O veículo parou em frente ao prédio. Ivan desligou o motor, saiu e caminhou em direção ao edifício. Ina ficou sentada no banco do passageiro, o filho de 5 anos no banco de trás. E aqui é importante entender: a posição de Ina em relação a toda essa situação já estava formada. Ela mesma diria depois, nos autos: nós simplesmente pararíamos de nos falar. Só isso. Sem escândalos, sem confrontos, sem ultimatos. Ela estava disposta a recuar, a se afastar e encerrar essa história silenciosamente. Mas entre a disposição de ir embora e a partida de fato, é preciso tempo. E tempo já não havia. Marina, naquele momento, já estava ali perto. Ela viu o carro chegar, viu Ivan sair e viu que Ina ficou lá dentro. Ivan caminhava para o prédio. Muito provavelmente, ele não viu Marina. Ou viu, mas não teve tempo de reagir. Esse detalhe não está registrado com precisão nos autos. Sabe-se apenas uma coisa: ele não impediu o que aconteceu em seguida. Marina avançou em direção ao carro. Ali, no banco do passageiro, estava sentada a mulher que, em sua convicção, havia destruído tudo. Restavam segundos. Marina se aproximou da porta do passageiro e puxou a maçaneta. Ina nem teve tempo de virar a cabeça. O líquido inflamável invadiu o interior, direto sobre ela, na roupa, nos braços, no rosto. E depois, o fogo. A deflagração foi instantânea. Ina pegou fogo imediatamente por inteiro. As chamas tomaram a parte dianteira do veículo em questão de segundos, e aqui é crucial entender. Atrás, no banco de trás, estava o filho de 5 anos de Marina. Ele estava ali desde que voltaram do passeio com Ina. E no momento do incêndio, as portas do carro travaram. Como exatamente, não está totalmente claro. Talvez pelo impacto, talvez a trava central tenha disparado.
mas a criança ficou presa dentro do carro em chamas, ao lado da mulher em chamas. Ina gritava. As chamas se espalhavam pelo estofamento, pelo plástico. A fumaça tomava todo o espaço. O menino não conseguia sair nem abrir a porta. Ele estava numa armadilha criada por sua própria mãe. Muito provavelmente Marina não planejou isso, mas o fato permanece. Ela ateou fogo em um carro onde estava seu filho de 5 anos, e naqueles segundos, a vida dele dependia de uma coisa apenas: se alguém chegaria a tempo de abrir a porta. O primeiro a correr foi um transeunte, um funcionário do Corpo de Bombeiros fora de serviço, que apenas passava por ali. Ele viu o carro em chamas, correu até lá e começou a arrancar as roupas chamuscadas de Ina. O tecido derretia, mas ele não parou. Derrubou-a no chão e começou a rolá-la numa poça d'água para apagar as chamas. Nesse meio tempo, o filho de 5 anos de Marina e Ivan permanecia dentro do veículo. Outra testemunha correu para o outro lado do carro, puxou a porta e arrancou a criança para fora. Pessoas desconhecidas, completamente estranhas, faziam o que a mãe deveria ter feito. Marina ficou parada, observando. Não se aproximou, não gritou, não estendeu as mãos. Seu filho de 5 anos sufocava dentro do carro em chamas e ela apenas assistia. O socorrista improvisado depois diria que não conseguia entender aquilo. Uma mulher parada ali do lado e parecia que tanto fazia. Ivan também chegou ao local. Pegou Ina, já com queimaduras, e a levou ao hospital mais próximo. Agiu rápido, sem hesitar. Cada minuto contava. Marina, nesse meio tempo, seguiu Ina até a clínica. Não corria, não tinha pressa, ia caminhando atrás. Não para ajudar. Ela queria se certificar do resultado. Nos primeiros 5 dias, os médicos lutaram apenas para estabilizar os sinais vitais. O organismo reagia a tudo ao mesmo tempo. Os órgãos falhavam um após o outro, e cada hora na UTI se transformava numa batalha separada. Somente ao final do 5º dia conseguiram alcançar um estado estável. Estável, porém grave. Era assim que constava nos documentos, e a partir desse momento começou a etapa seguinte: enxertos de pele, remoção de tecido necrosado. As cirurgias se sucediam uma após a outra, e cada uma delas não era apenas uma intervenção cirúrgica, mas uma tentativa de dar ao organismo alguma chance de se recuperar. A mãe de Ina depois diria: eles removem o tecido morto queimado, e por baixo está o vivo, e esse tecido vivo precisava ser preservado. Ela ia todos os dias, sentava no corredor e esperava até que algum médico saísse. Eles diziam sempre a mesma coisa: o organismo tem reservas, mas por quanto tempo vão durar, não sabemos. É preciso esperar, e essa espera se estendeu por 2 meses. 2 meses, Ina permaneceu inconsciente. 2 meses a mãe ia, sentava no mesmo lugar no corredor e esperava. As mesmas palavras, o estado permanece o mesmo, sem alterações. Depois, Ina abriu os olhos. A primeira coisa que ela viu quando abriu os olhos foi o teto. Branco, de hospital, desconhecido. 2 meses tinham ficado para trás. Ina voltou a si, e então lhe deram um espelho. Ela depois contaria aos jornalistas: eu vi como a pele se desprendia de mim. O crânio ficou exposto. Não é uma metáfora, é literalmente o que se refletia no espelho. O rosto que ela conheceu a vida inteira não existia mais. Em seu lugar, tecido cicatricial, repuxado, irregular, alheio. Os olhos, os mesmos. Todo o resto não. As mãos não se moviam. Os tecidos foram queimados tão profundamente que os músculos e tendões pararam de funcionar. Os dedos não fechavam, os punhos não se levantavam. Coisas elementares. Pegar um copo, ajeitar o cobertor, tocar o próprio rosto, tornaram-se impossíveis. Ela sobreviveu. Mas aquela Ina que existia antes do incêndio não voltou. A primeira entrevista ela deu deitada. Falava devagar, baixo, escolhendo as palavras. Não reclamava, apenas descrevia o que via e o que sentia. E naquelas palavras dela não havia raiva nem grito. Havia outra coisa, uma constatação calma, quase distanciada, do que lhe aconteceu.
como se ela já tivesse aceitado tudo aquilo e simplesmente estivesse registrando os fatos. O marido esperava, estava ao lado dela, ia visitá-la, dizia que não iria a lugar nenhum. Ina sabia disso, mas mesmo esse conhecimento não devolvia nada. E foi aí que Marina falou pela primeira vez sobre o mérito. A versão da defesa soava assim: não queria tirar a vida, queria apenas assustar. Isqueiro, queimaduras, coma, e tudo isso para assustar. O Tribunal Distrital de Viborg aceitou o caso para julgamento. Durante a investigação, Marina deu à luz o segundo filho. Prisão domiciliar, parto e, paralelamente, uma acusação que previa a pena máxima mais severa. A partir desse momento, o caso deixou de ser apenas criminal, tornou-se público. Em janeiro de 2026, a história foi exibida no programa de TV federal Priya Moi Efir. Marina e Ina. O dano ao veículo foi avaliado separadamente, 1.800.500 rublos, e isso é apenas o carro, apenas a lataria. A acusação parecia tão direta que o desfecho parecia predeterminado. Uma vítima que quase não sobreviveu, um artigo do Código que prevê no mínimo 8 anos, tudo apontava numa única direção. Mas a investigação decide diferente. Dezembro de 2025. A investigação muda tudo. Em vez de tentativa de tirar a vida de outrem, onde o teto é de 20 anos, surge no processo outra formulação: tentativa de tirar a vida em estado de forte perturbação emocional, provocado por ações imorais da vítima, somada a dano intencional à propriedade. E eis o que isso significa na prática. O máximo previsto em lei, 3 anos, não 20, mas 3. E isso ainda é o teto, possivelmente condicional. E aqui vale parar por um segundo, porque estamos falando daquela mesma mulher que organizou a escuta, que encontrou na mesinha de cabeceira o que encontrou, que já tentou atear fogo antes e não parou, que comprou o galão, foi até o prédio e ficou esperando. Na opinião da investigação, tudo isso configura estado de forte perturbação emocional, violenta emoção. E Ina Tsebasova, 80% de queimaduras, 2 meses inconsciente, um rosto que não existe mais, mãos que não se movem mais, uma vida que agora é completamente outra, 3 anos, possivelmente condicional. Onde está a fronteira entre cálculo e perda da razão? Se uma pessoa coleta informações durante meses, se prepara, espera, e isso ainda é violenta emoção? E existe sequer justiça onde 80% de queimaduras cabem em 3 anos de pena condicional? Queridos espectadores, se na sua família ocorreu uma situação fora do comum, procure obrigatoriamente um especialista. Consultem psicólogos familiares e resolvam a situação antes que seja tarde. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o like, inscrevam-se no nosso canal, escrevam nos comentários a opinião de vocês sobre essa situação. Até a próxima!